vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil! Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP, Filme e Jogo Pop, comigo, Cláudio Brandoni, e também com ele, meu eterno rival, Fábio Gomes. Estou aqui mais uma vez ao seu lado, seu canalha, pra te xingar, pra vibrar, pra gritar, pra vibrar muito, porque Ayrton Senna do Brasil é o tema desse episódio, Cláudio Brandoni. Pois é, tem essa série aí da Netflix chegando com tudo, uma baita expectativa, e pra comemorar a chegada da série, eu decidi roubar o programa pra mim, e hoje o tema é 3 games obrigatórios pra qualquer fã do Ayrton Senna. A série já tá vindo aí, então, Fábio, hoje você fica de plateia. Mas eu sabia que ia chegar uma hora que ele ia abrir as asinhas dele, soltar as garras e mostrar a verdadeira face dele. Não, mas aí tem uma dica de filme também. Eu não consigo. Não vou conseguir me calar. A quem interessa me calar? Não vou conseguir. Não adianta. Vamos lá. Então vão ser 3 jogos obrigatórios. 3 jogos que são razoavelmente acessíveis hoje em dia, né? Uns mais, outros menos. Eu vou começar com Gran Turismo 6. Que é um jogo exclusivo para PlayStation 3, né? Uma série super clássica aí de games, de corrida, de várias categorias diferentes. E qual que é o lance? No Gran Turismo 6 tem um conteúdo específico feito unicamente, exclusivamente para o Ayrton Senna. Isso porque o diretor do jogo, o Kazunori Yamauchi, que foi também o criador da franquia lá nos anos 90, ele é muito fã do Ayrton Senna. Ele inclusive veio pro Brasil para anunciar essa novidade numa Brasil Game Show. Agora eu não vou lembrar que ano, porque também não quero entregar demais a idade aqui. Mas eu conversei com ele nessa ocasião, tem fotinho e tudo. Ele veio conhecer o circuito de Interlagos, que ainda ia ser adicionado no jogo. E o legal é que esses desafios do Ayrton Senna, eles focam no início da carreira do piloto. Então você vai reviver ali situações reais do Senna, pilotando carros diferentes. E Fábio, cara, é muito louco, porque assim, o Gran Turismo, ele preza muito por ser um simulador, né? Então, ele traz aquelas dificuldades de manejar carros antigos e tudo mais. E, cara, é muito louco porque os desafios, basicamente, pedem pra você repetir os tempos que o Ayrton Senna fez em algumas pistas. E é muito difícil, cara, muito difícil, muito difícil. E é muito louco porque aí você sente ali, na prática, na jogabilidade, o quanto o cara era brabo. Não, eu imagino que deve ser impossível, porque você pega com o filme do Gran Turismo como exemplo, que parece ser uma história completamente absurda, mas é baseado em fatos e mostra o piloto real, né? Porque no filme é um menino que começa a pilotar pelo Gran Turismo e de repente ele vira piloto de verdade. Só que isso acontece mesmo, e isso é possível, porque a realidade do Gran Turismo é muito fiel à vida real, né? Então conseguir imitar os tempos do Senna deve ser um negócio, assim, surreal, porque o que ele fazia com carros muito piores é um negócio, assim, absurdo. É muito legal, assim, é uma experiência muito intensa. E, pô, pra gente que é brasileiro, né, ver como o cara era muito bom e sentir isso na pele é ainda mais especial. Segunda dica, segundo jogo obrigatório pra você que é fã do Ayrton Senna do Brasil, Horizon Chase Turbo. É um jogo brasileiro, é um jogo que começou como uma grande homenagem ao Top Gear. Você lembra desse do Super Nintendo, Flávio? Sim, Top Gear. Aí você não falou de entregar a idade, aqui nós entregando pra caralho. Não escapei. Essa daí não tem como. Esse é especial pro brasileiro, tem até a versão forró, sanfoneiro, não sei o que lá. Horizon Chase Turbo é um jogo brasileiro feito pelo estúdio Aquiris, lá do Rio Grande do Sul, que hoje em dia virou parte da Epic. E eventualmente ele lançou um DLC pra esse jogo chamado Senna Sempre, que homenageia o Ayrton Senna. Ele adiciona carros de Fórmula 1 ao Horizon Chase, que é algo que não tinha, e também todo um modo história baseado no Ayrton. Então você revive ali momentos marcantes da carreira do Ayrton Senna, né? Corridas marcantes em Mônaco, em Estoril, enfim, vários momentos dentro do Horizon Chase, que é um jogo que hoje em dia está disponível para várias plataformas. Tem no celular, tem para PlayStation, Xbox, tem até para o Nintendo Switch e no PC, e toda hora tá em promoção, então tá fácil de pegar esse daí, viu, Fábio? Esse daí ainda é um jogo que nem se falou, ele mistura um pouco da nostalgia com a tecnologia atual, né? Então
é o que eu gosto de dizer, esses jogos que tentam imitar um pouquinho como era o Super Nintendo, é como nós lembramos, Isso. não como eles eram. Porque na nossa cabeça sempre é muito mais bonito, né? Bem colocado. Se você for pegar o Top Gear original e for colocar na TV, não vai ficar tão bonito, mas assim, o Horizon é mais ou menos o que a gente gostaria que ele fosse. E assim, Fábio, vamos combinar. Um jogo brasileiro que homenageia o Ayrton Senna, pô, você fica feliz, fica orgulhoso, né? Sim, pô, isso daí merece mais palmas do que qualquer coisa, né? Isso aí ainda deixa mais especial. E se eu te disser que eu, Cláudio Prandoni, seu eterno rival, estou nos créditos desse jogo? O quê? Não é possível, você não me fala uma coisa dessa, seu canalha, cadê? Já tava aí comprando o jogo, né? Não, comprem o jogo agora 1000 vezes e tirem fotos do Prandoni. Que isso? Eu não sabia. Pois é, eu apareço ali nos créditos, especificamente do DLC do Ayrton Senna, que quando o estúdio ainda tava fazendo, antes da tela deles anunciarem, eles me chamaram pra testar antecipadamente, meio aquela parte de controle de qualidade, feedback, então assim, eu recebi uma versão ainda em desenvolvimento desse DLC do Senna, joguei bastante, enfim, fiz lá a minha parte, e aí aparece lá nos créditos Cláudio Fernandes Prandoni. Que legal, cara, eu não sabia disso não. Parabéns, porque seu controle de qualidade, infelizmente, eu tenho que te elogiar aqui na sua frente, é bom. Tem que tirar o chapéu, tem que tirar o capacete. Tem que tirar o capacete pra você. É. Antes de acusarem o programa de esquema de pirâmide, falar que eu tô anunciando aqui produto meu, não, vamos pro próximo jogo. Esse aqui eu já vou puxar mais na nostalgia, que é o Super Monaco GP 2 do Mega Drive, lá do comecinho dos anos 90. Esse já não é tão fácil de conseguir, né, porque você tem que arranjar um Mega Drive, tem que arranjar a fita, mas você tem como dar seus jeitos aí. E, putz, esse é muito marcante, Fábio, porque assim, o nome já diz, né? O Monaco GP 2. Porém, esse é o primeiro que tem a participação do Ayrton Senna. Que é um jogo da SEGA, lançado pros fliperamas e tudo. E isso é bem naquela época do início dos anos 90, que a Tectoy tava forte aqui no Brasil, lançando Master System, Mega Drive, propaganda na TV, jogo em português, não sei o que. E aí o pessoal da Tectoy deu a ideia pra SEGA de, se a gente pegar esse menino aqui que faz sucesso, o Ayrton Senna... Esse menino aí. E se a gente lançar pra ele a ideia de fazer um jogo novo de Fórmula 1, o que vocês acham? Pô, como a gente sabe, os japoneses amam o Ayrton Senna, piram no cara e falam, demorou, vamos nessa. Então o legal do Monaco GP2 é que é um jogo que contou com a consultoria do Ayrton Senna durante a produção. Legal. E aí, cara, tem várias histórias incríveis que mostram, assim, não só o atleta incrível que ele era, mas também o profissional comprometido. Porque quando o jogo ficou pronto, ele foi até o Japão pra testar, tem foto dele no cockpit, mas tem uma história que é muito marcante, que naquela temporada que o jogo ia retratar, tinha um circuito novo, que nunca tinha sido parte da Fórmula 1. Se não me engano, era o circuito de Barcelona. E aí ficou aquela coisa de, o Ayrton nunca correu nesse aqui, né? Então ele não tem comentários pra fazer sobre essa pista, porque o jogo tinha isso. Tinha comentários do Ayrton sobre cada pista, enfim. E no próprio desenvolvimento levaram em consideração várias sugestões dele. E aí fica aquela coisa de, não, faz um comentário meio genérico. Aí ele falou, não, isso não. Em resumo, o que rolou? No final de semana da corrida, teve, né, treino, definição do grid de largada, a própria corrida em si, estamos falando do início dos anos 90, né? Então não era assim, manda um áudio no Zap, não. Aí o Ayrton Senna gravou numa fita cassete e mandou a fita cassete por correio pro Japão, com os comentários dele sobre a pista nova da Fórmula 1. O cara cumpriu. Exatamente o que eu esperava dele, cara, porque ele... Pra você chegar no nível que ele chegou, você tem que ser meio maluco. Não tem jeito, sabe? Eu acho que você tem que ser meio doido, porque senão você não chega nesse nível. Você tem que ser obcecado, você tem que querer conhecer tudo em detalhes, você tem que saber exatamente o que tá acontecendo ali. E, mano, casa exatamente com o que eu esperava dele. Animal. Tem outra anedota muito marcante desse jogo também, que assim, na versão em desenvolvimento, quando você passava com o carro por cima da brita, não interferia no desempenho do carro. Aí o Ayrton falou, mas não é assim que funciona de verdade, né? Ou também passar por cima da zebra, né? Que os pilotos às vezes fazem isso de verdade e tal, então... Esses são alguns dos toques que ele passou para os desenvolvedores da SEGA e eles colocaram no jogo, e dá para você experimentar isso nessa fita marcante de Mega Drive. Tem também pro Master, pro Game Gear, mas a de Mega Drive é a mais famosa, né? Que a gente pegava nas locadoras. Cara, isso daí é muito especial mesmo, né? Me lembra um pouco que o Tony Hawk tava fazendo com o Tony Hawk Pro Skater.
Que é, tipo, ele teve o cuidado de falar, não, tem que ser divertido, mas também tem que ter algumas coisas aqui que, assim, tem que ser assim, tem que ser assado, enfim. É achar esse equilíbrio, né? Pra achar o equilíbrio perfeito, sabe? Então, olha, é o que eu esperava dele, ele é um homem sensacional. Já que Cláudio Brandoni roubou essa primeira parte do programa pra ele, com 3 indicações... Não, acaba aqui, acabou o programa. Acabou o programa? Não! Eu me recuso a ser silenciado, a ser calado. Eu vou falar aqui uma recomendação de Fórmula 1 especialmente. Boa. Porque, enfim, eu poderia falar que, vá ver o documentário do Senna. Se não me engano, ele está disponível na Netflix já. Mas, assim, é óbvio que você vai ver o documentário do Senna. E se você é fã do Senna, por favor, clique nisso, clique em todas as produções envolvendo ele, que todas são muito interessantes. E tem, tipo, especialmente esse documentário do Senna, só passando muito rapidamente sobre ele é muito legal porque mostra que o grande rival do Senna não era o Alan Prost, como muita gente sempre desenhou. Era as cabeças da Fórmula 1. Ele brigava muito por direito dos pilotos, pelo cuidado que os pilotos tinham que receber nas pistas. E isso é muito interessante ver. E tem uma cena desse documentário, que é depois que ele morre, que a irmã dele pega o capacete dele e encosta na cabeça. Que foi referência para quê? Homem de Ferro 3. Tem uma cena em Homem de Ferro 3 que a referência foi justamente uma cena desse documentário do Ayrton Senna. Então fica aqui uma recomendação. Eu poderia recomendar Homem de Ferro 3? Poderia, mas eu odeio esse filme, então não vou recomendar. São dicas boas, Fábio. São dicas boas, são dicas boas. Então a recomendação para quem é fã de Fórmula 1 é Rush, que é um filme que está disponível atualmente no Prime Video, que conta a história real da rivalidade entre o Nick Lauda e o James Hunt, que são dois dos grandes pilotos da história da Fórmula 1. O Hunt, ele é vivido pelo Chris Hemsworth, então você imagina como ele é, né? Ele é um cara galanzão, ele é um cara simpático, ele é um cara que é muito mais talento do que esforço. E do outro lado você tem o Nick Lauda, que é o completo contrário, ele é mais feinho, ele é chato pra caramba, ele é extremamente detalhista, ele é esforçado, ele trabalha virando noites para deixar o carro mais veloz. Então, mostra o contraste desses dois caras, que um foi fazendo o outro ficar cada vez melhor, né? Desde as, vou botar entre aspas aqui, categorias de base, até eles chegarem na Fórmula 1 e cada um se sagrar campeão em um ano. O mais interessante nesse filme é que ele mostra o acidente que o Lauda sofre, que é um dos acidentes mais horríveis da história da Fórmula 1, que ele ficou preso no carro pegando fogo por um bom tempo, isso lá nos anos 70, tá? Então, hoje já é muito perigoso, imagina lá atrás, sabe? Então, ele ficou preso um tempasso e mostra toda a recuperação dele, que volta a correr depois disso, sabe? Cara, então, impressionante. Toda a força de vontade, o quanto ele quer, o quanto ele vê o Hunt vencendo, dá forças pra ele também querer voltar e querer bater o cara. Então isso é muito, muito bom. É um baita filme. Pra mim é o melhor filme do Ron Howard, que é o diretor desse longa. Ele fez, se você não conhece, Mente Brilhante, ele fez Código da Vinci, ele fez Apollo 13. Mas nesse aqui ele conta uma excelente história junto com a emoção da Fórmula 1. Eu acho que tem as melhores cenas de corrida de um filme, que um filme pode fazer. Então, se você gosta não só de corrida, mas de filme, de um bom filme, vai ver, porque ele é extremamente divertido, ele é muito bom. E só pra fechar uma ligação com o Senna, pro Nick Lauda, que é um dos maiores da história, ele falava: o maior da história é o Senna. Ele é agora mais pro final da vida dele, que ele foi falando, não, acho que o Hamilton tá ali perto também. Hamilton também, que é fanzaço do Senna. Então ele passou grande parte da vida dele falando, não, melhor que o Ayrton é muito difícil, porque ele era muito habilidoso, ele era muito fora de série. Cara, esse filme é impressionante, você contando, me arrepiava só de lembrar, porque é muito bom mesmo. Eu lembro de ver no cinema, nossa, é muito intenso, é muito impactante. Ele é muito bom, ele é muito divertido, cara. Ele é uma sessão pipoca muito gostosa, mas também tem essa história muito profunda desses dois caras. O que eu mais gosto é que, assim, na vida é muito difícil sem criar personagens assim, né? Então, na vida real, você ter dois caras que contrastam tanto, e eles constratavam. Não, agora me perdi no português. Contraste, constratavam. E eles eram um contraste um do outro. Já me perdi no português. Cadê o professor Pasquale? Eles Pasquale? eram completos opostos, né? E isso, pra uma história, é essencial. Você ter o lado
o lado da luz e o lado sombrio, então você tem o carismático e o chatinho, o esforçado e o talentoso, então é muito legal você ter dois personagens reais que conseguem ser tão opostos assim, então isso cinematograficamente é muito forte. Deixa muito filmaço. Pra fechar, eu trouxe aqui a minha trivia esportiva, por isso, que explica até porque que eu tô com essa camisa específica da seleção brasileira. Esse aqui é o uniforme que o Brasil usava na temporada 93, quando tava naquela fase difícil, não sabia se ia classificar pra Copa de 94, eventualmente o baixinho Romário veio, resolveu e trouxe o tetra pra casa. Mas qual que é o lance? Ó lá, aí ó, outro craque, né, dos gramados. Qual que é o lance? Em 20 de abril de 94, menos de 2 semanas antes do acidente em que o Ayrton Senna morreu, o Senna ele deu o pontapé inicial em um amistoso entre Brasil e um combinado PSG-Bordeaux, lá na França. Quem fez isso acontecer, o Ayrton não queria ir lá dar esse pontapé inicial. Quem fez isso acontecer foi o Galvão Bueno, que era amigo dele, né? Sim. Todo mundo conhece aí, jornalista, consagrado. Então, assim, trouxe esse fato até pra redimir o Fábio, pra você ver como, às vezes, um jornalista chato tem sua utilidade. Tem sua função. Tem seus momentos. E Galvão, nunca cale sua boca, Galvão. É verdade, você aqui sempre terá voz, seu homem maravilhoso. Eu gosto muito do Galvão. Então você deu um pontapé inicial nessa partida, poucos dias depois ele nos deixou, mas ficou como essa grande inspiração pra seleção brasileira, né? Que trouxe o tetra, homenageou o Senna, né? Também quando venceu a final contra a Itália. Então, enfim, Fórmula 1 já é aí desse universo do esporte, mas a gente trouxe esse crossover com o futebol. Claro, então a gente também, obviamente, tem que passar rapidamente, porque a gente vai falar disso depois. Vai ter um programa de Sonic também, mas o troféu mais icônico da história da Fórmula 1 é um Sonic vencido pelo Senna também. Então ele ganhou isso daí quando ele estava na McLaren, e vale destacar o quanto que o Japão amava ele, né? O Brando já falou aqui o quanto que o Japão gostava dele, mas Akira Toriyama, criador de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, ele amava Ayrton Senna da Silva, e tem imagens dos personagens de Dragon Ball dentro da McLaren do Senna. Isso é muito foda. Então você vê que a influência dele é mundial. O Senna não é um piloto só do Brasil. A gente gostaria que ele fosse, tanto que eu vi que muita gente torceu o nariz quando o Hamilton foi pilotar a McLaren do Senna agora em Interlagos. Por que tinha que ser um brasileiro? Cara, esquece. O Senna não é só nosso. O Senna é mundial. O Senna é de todo mundo. Um dos maiores pilotos de todos os tempos, que é o Hamilton. Se não o maior, pra mim ele é o maior piloto de todos os tempos. Ele era fanzaço do Senna, ele tinha um capacete amarelo por causa do Senna. Quantos pilotos ele já influenciou? O Vettel já falou o quanto que ele amava o Senna. Então, isso é muito forte, sabe? A gente gostaria que ele fosse só nosso. Tem esse lado, esse ciúme que o brasileiro tem de falar, não, é o nosso Ayrton Senna. Mas o Senna, ele é uma personalidade mundial, isso não tem o que fazer. Não tem jeito. Mas é isso. Tem mais alguma curiosidade, você ia falar? Não temos mais nenhuma curiosidade, cara. Eu só tô muito ansioso pra ver essa série, ela vai estrear sexta-feira na Netflix. O Gabriel Leone está de parabéns, porque ele está muito, muito, muito parecido. Então, sexta-feira estarei conectado na Netflix pra assistir, chorando com a Ayrton Senna da Silva. Maravilha, fica a dica aí pra galera também que está nos acompanhando de assistir essa série lá na Netflix, aguardadíssima, né? Super produção. Aguardadíssima, acho que é uma super produção mesmo, e ela foi feita com muito carinho. Eu sei que a produção lá, o pessoal tava bem empolgado. Tá aí então, a gente fica por aqui então com mais essa edição do FJP. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, comentar, compartilhar, mostrar pros amigos, aquela coisa toda que a gente já sabe. Valeu e até a próxima semana. Tchau! Beijo!